Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa próxima aula, a nossa aula de finalização de conteúdo, no qual já solicitei de vocês que fizessem a leitura da página 20 à página 30, né? Nosso conteúdo vai se tratar da agricultura e as transformações da agricultura, principalmente na vida dos seres humanos. Na página 20 do nosso livro tem imagens importantes, né? Do cultivo, da plantação, da colheita, né? E várias perguntas de iniciativa pessoal também e debate com o professor, né? Sobre o que está sendo representado nas imagens. Nós temos 4 imagens na página 20, peço que vocês estejam com o material em mãos para que seja possível a gente dialogar sabendo o que estamos falando. Temos 4 imagens, né? E um processo de plantação do milho. Então, na primeira imagem, nós temos a plantação manual do milho, é feita por uma pessoa de forma manual, não usa nenhum tipo de maquinário, ok? Nós temos também na página 20 ainda, aqui a pessoa, né, colhendo, tratando o milho. Depois nós temos a terceira imagem com o milharal já, né, em tamanho quase que bom para a colheita. E na última imagem nós temos a colheita do milho, né? E surge uma pergunta muito importante: por que a agricultura ela é importante para a vida das pessoas? A agricultura é uma prática econômica que consiste, quarto ano, no uso do solo, né, para cultivar os vegetais e garantir a sobrevivência do ser humano. Então, são produzidos matérias-primas que são transformadas em secundários e outros transformados em alimentos, e esses alimentos, eles mantêm a sobrevivência. Então, a agricultura ela é importante na vida do ser humano, pois ela busca a uma forma dos seres humanos sobreviver, ok? Uma forma de alimentação dos seres humanos. Então, a plantação, ela se formou e transformou a vida humana, né? No surgimento de como que surgiu a agricultura, né? Principalmente no continente asiático, quando as mudanças começaram a ocorrer, a seca, e as pessoas precisavam de plantar os alimentos. Então, a agricultura ela surge daí, né? Da época em que as pessoas precisam domesticar o solo, trabalhar o solo, domesticar os animais que serviam aí de transporte, serviam como alimentação também, né? E outras formas que nós podemos observar da origem aí de vários alimentos, tá? Nós sabemos que quando inicia a agricultura, inicia-se também um novo modo de vida, né? E para cuidar dessas plantações e desses animais, os povos eles acabavam migrando, né, para as regiões onde havia rios. Por quê? Sem a água é impossível plantar, pois as plantações elas precisam de água, né? A irrigação de água. E os rebanhos, os animais também precisam de água. Então, essas pessoas começaram a mudar em busca desses locais, os locais úteis para a plantação, né? E essas pessoas elas ficaram conhecidas como sedentários, né? Que significa que eles mudam de um lugar para o outro. Nós temos também a importância, né, da água do rio para a agricultura, para principalmente a sobrevivência, né? Então, nós podemos perceber, quarto ano, que as comunidades elas surgiam muitas vezes em torno do rio, né? Os primeiros agricultores eles se instalaram
nas proximidades dos rios da Mesopotâmia, né, do Egito, da China, com o rio Nilo. Então, no decorrer desse tempo aí, foi criando e houve a criação das primeiras cidades da história da humanidade, né? Como que surgiu aí a vida em torno do rio? Principalmente do rio Nilo. Nós podemos acompanhar aí na página de vocês, na página 25 de vocês. Os povos mesopotâmicos, não só os mesopotâmicos, mas os chineses e os indianos, eles se aportaram, né, próximo dos rios, principalmente do Rio Negro, do Rio Nilo, para que fosse garantida a sobrevivência, porque o rio Nilo ele fornecia água e possibilitava aí o cultivo de alimentos, ok? Então, a sobrevivência de vários egípcios, mesopotâmicos, indianos, chineses, dependia do rio Nilo. Até aí tudo bem? E o uso da terra, que também é importante, né, para a nossa sobrevivência. Sem o uso da terra, nada feito. Então, desde o início da história da humanidade, as pessoas já utilizavam os recursos naturais. E os recursos naturais como água, como solo, né, e isso ia transformando a natureza. Então, é um exemplo que nós podemos citar a necessidade que cada ser humano tem em adaptar o seu meio natural, né, para atender as necessidades humanas. Quais necessidades humanas? A habitação, o transporte, a alimentação, por exemplo. Então, o território brasileiro, há mais de 1.500 anos atrás, ele foi um espaço que passou por muitas transformações no decorrer do tempo, né? Principalmente aí a ocupação, né, nos territórios que hoje nós chamamos de Brasil. Vocês estão entendendo tranquilamente? Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês mandem para mim, para eu sanar a dúvida de vocês, tá? Então, a agricultura, aí, ao longo dos anos, ela vem ainda assim passando por transformações, né? Hoje, na atualidade, nós temos a agricultura de uma forma expansiva e de uma forma a atender os maquinários. Então, a agricultura hoje ela tem uma produtividade maior em decorrência da tecnologia, não é mesmo? Então, a agricultura ela passa a ser o maior, né, hábito da população para manter a subsistência de cada um, tá? E falando na agricultura, eu gostaria de falar com vocês sobre a exploração do pau-brasil. Vocês podem acompanhar comigo na página 28 do nosso livro, né? Com a chegada dos portugueses no território brasileiro, eles encontraram aí uma matéria-prima, né? A matéria-prima do pau-brasil e já começaram a explorar esse bem que nós tínhamos, né? E temos, que é do Brasil, que é o pau-brasil. Então, é uma árvore nativa, né, da Mata Atlântica e ela foi totalmente explorada, né? Então, no decorrer de muito tempo, acontecia aí a desmatação, né? Inúmeras árvores, elas foram cortadas para a construção de moradias e também de imóveis. Então, nós podemos perceber aí a transformação que aconteceu, né, durante todo esse tempo. A industrialização é o processo responsável por esse desenvolvimento, né, tecnológico, que permite que o espaço geográfico do meio rural, né, seja inserido aí, seja feita a sua inserção de modo a transformar a cada parte, né, com produções agrícolas. E hoje nós percebemos que as técnicas de manejo mudou drasticamente. Antes o que usava-se para semear com as mãos, hoje tem maquinário que pode fazer isso, né? E algumas técnicas, elas foram desenvolvidas. Quais tipos de técnicas? São instrumentos e procedimentos, né, para desenvolvimento da agricultura. Tipo eles, melhoramento genético das plantas, prática adequada de irrigação,
insumos biológicos e sintéticos, rotação de culturas e maquinários, manejo integrado de pragas e ferramentas tecnológicas, coisas que há 1.500 anos atrás os primeiros grupos humanos não tinham. Mas, mesmo assim, eles praticavam a agricultura como meio de subsistência. Então, eu falei para vocês da importância do rio, né? Dos rios. Na antiguidade, ainda assim, as pessoas buscavam essas áreas próximas a esses rios para desenvolver as comunidades. A importância da região da Mesopotâmia, né? Porque a região do rio Nilo, as pessoas usavam a água, né, para o consumo diário, para a pesca, via de transporte marítimo e outros benefícios que o rio ele traz, principalmente para fertilizar aí as margens, né, garantindo um ótimo local para a agricultura. E o rio Nilo também pela sua importância, pelo vasto, né, benefício que ele propôs e ele proporcionou às pessoas os grupos humanos que ali em torno do rio sobreviviam. Ok, meus amores? Então, nós finalizamos aqui o nosso conteúdo. Eu peço que vocês, se tiverem dúvida, pode solicitar, tá? Me mandando uma mensagem para que eu possa fazer a correção de vocês, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.